Oi, gente, bom dia, tudo bom? Bom dia, professor. Como é que tá, Sara? Tudo bem? Tudo certo? Ah, que bom. Hoje eu vou fazer uma revisão, né? Que a gente tinha combinado que eu ia iniciar fazendo uma revisão, falar um pouquinho sobre a aula de hoje e logo em seguida eu vou disponibilizar aqui o link. Na realidade, eu já botei lá no Eva, né, o link da nossa primeira avaliação. Vou explicar um pouquinho como é que ela funciona e aí eu tiro a dúvida de todos, tá bom? Esperar o pessoal chegar, mais alguns minutinhos aqui, enquanto eu compartilho a tela. E aí, gente, todo mundo conseguiu assistir lá a aula do professor Peter, nossa aula especial? Vou compartilhar aqui com vocês aqui a nossa aula. Eu vi que algumas pessoas ali colocaram já no chat aqui que acompanharam, né, a última aula. Então vou falar um pouquinho do nosso último encontro, falar da nossa aula com o professor Peter, né, que foi aquela aula especial sobre a introdução ali à tomografia computadorizada. Quem puder abrir o microfone, quem quiser ir abrir a sua câmera para a gente poder interagindo, vai ser bem legal. Então, inicialmente, quero agradecer aí a todos aí pela presença, né? Então, o que que a gente vai comentar hoje, né? Eu vou só brevemente falar um pouquinho sobre a introdução à tomografia computadorizada, que o professor Peter já fez isso muito bem lá na aula de apresentação, né? Então, ele explicou um pouquinho sobre o princípio, como que é utilizado o equipamento, quais são as funções desse equipamento, qual é o princípio de utilização, né, da tomografia, e eu vou me concentrar mais falando do exame propriamente dito, que hoje o foco aí vai ser o crânio, o tórax, e a gente vai identificar aí as principais estruturas anatômicas, tá bom? Quando a gente começa a estudar a tomografia, assim como no raio-x, existe uma semelhança entre o tomógrafo e o raio-x. Os dois têm o mesmo princípio, que é a radiação ionizante, ok? Então, significa o seguinte, a tomografia computadorizada, ela tem como princípio de funcionamento a radiação ionizante, igual ao raio-x. Qual é a diferença do raio-x para o tomógrafo? Quem assistiu aí o vídeo lembra que o professor Peter comentou? Ele fez um comentário sobre o tomógrafo e o raio-x. Ele faz uma comparação, alguém lembra? Alguém quer chutar? Ai, meu Deus.
Está todo mundo tomando café vendo Bom Dia Santa Catarina. Fabielle, Laura, Vitor, Yasmin, Sara. Ó, o pessoal do chat aqui, quem está respondendo? O Vitor, não me lembro. Beleza, Vitor. Então vamos relembrar. O tomógrafo e o raio-x, eles têm o mesmo princípio que é a emissão de radiação ionizante. A diferença é que o raio-x, ele tem um foco, né? Ou seja, ele tem uma ampola. Nessa ampola, onde a gente tem um filamento positivo e negativo, existe a emissão da radiação num único feixe de raio, né? Que a gente chama de raio central. Então, quando a gente olha lá as fotos dos equipamentos, a gente sempre vai ver que cada incidência, AP, perfil, PA, oblíquo, as incidências especiais, é sempre um foco, um filme, né? Então, a gente sempre diz que é incidência, foco e filme. Então, tem o raio central, você vai liberar a radiação ionizante naquele ponto, naquela estrutura anatômica, e a gente vai ter a reprodução da imagem. Então, a gente vai fazendo a emissão dessas imagens através da radiação, só que o raio-x, ele me possibilita apenas um plano. Então, eu vou escolher se é AP, se é perfil, se é PA, se é oblíquo, se é uma incidência especial. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, apesar de ser radiação ionizante, a quantidade de kV, a intensidade dessa radiação ela é bem menor no raio-x convencional em relação ao tomógrafo. Esse é outro ponto bem importante. No tomógrafo, a gente tem um equipamento robusto que possibilita que a gente consiga fazer a reconstrução dessa imagem através de um sinal digital. Então, essa é a primeira diferença, né? Porque a tomografia computadorizada, apesar de ter o mesmo princípio que a radiação ionizante, a ampola, ela não é uma ampola. Às vezes a gente tem tomógrafos com 2, 3, 4 ampolas, e essas ampolas elas são circulares. Então, a gente está radiando o paciente, mas a gente consegue, através de sinal digital, a reconstrução dessa imagem em planos diferentes. Ou seja, se a gente está fazendo ali uma tomografia de crânio, a gente vai ter a reconstrução desse crânio em 3D, no corte transversal, no corte coronal, no corte sagital. Então, o mesmo exame me possibilita fazer essa reconstrução digitalmente. Olha que legal. Sendo que no raio-x isso não é possível, né? A gente tem um plano, coloca o raio central como se fosse fazendo o papel de um eixo, né? Então, a gente tem um plano, tem a incidência que é um eixo. Até aí, tranquilo? Beleza. Quando a gente está estudando o raio-x, a gente usa dois termos que já estão aí fixos no subconsciente de todo mundo, né? Que é o radiopaco, radiotransparente ou radiolúcido, né? Radiopaco é tudo aquilo que tem maior peso, maior densidade, né? Então, quando a gente pensa em tecido ósseo, a gente fala que no raio-x é radiopaco, não é verdade? E quando tem uma diminuição, por exemplo, de sais minerais, a gente diz que é radiotransparente ou radiolúcido no raio-x. Quando a gente vai fazer essa mesma classificação na tomografia, esse termo ele tem o mesmo sentido, mas ele vai mudar, né, a sua forma, o seu enunciado. Então, a gente vai usar sempre a questão da hiperdensidade ou a hipodensidade. Então, tudo aquilo que tem maior densidade, a gente vai dizer que é hiperdenso, ou seja, que é branco. Tudo aquilo que tem tons de cinza, é enegrecido, é escuro, é preto, a gente vai dizer que é hipodenso, tá bom? Então, a gente continua respeitando e utilizando a mesma escala de cinza, só que agora a gente vai simplesmente mudar a palavra, porém o conceito se mantém. Ok? Se a gente for observar nossa tabela aqui, que vai da estrutura óssea até o ar, ele respeita o mesmo princípio lá da tabela do raio-x. A diferença agora nesse caso é que quando a gente faz, eu for comentar, essa estrutura ela é hiperdensa, significa que ela é radiopaca. Quando você
observar no vídeo ou através da leitura de algum material e ver assim, estrutura hipodensa, é porque ela tem escalas de cinza, né? Que vai do cinza claro ao cinza escuro até chegar ao preto, ok? Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fica bem à vontade, abre o microfone aí, tá bom? Eu vou falar rapidamente aqui da tomografia. O professor Petri já entrou, já ali na fala dele, explicando quem fez, como que foi feito, mas eu vou só para dar uma sacudida para quem não lembra ou também não conseguiu ainda assistir o vídeo do professor Peter, ok? Então, a tomografia computadorizada, gente, ela foi desenvolvida por esses dois gênios aí. Até uma fala bem importante do professor Peter, e que eu já tinha observado também. Quem ainda não teve a possibilidade ainda de viajar lá no Museu do Louvre, pode entrar e fazer a viagem virtual. No final dessa viagem virtual, ou fisicamente, quando vocês puderem visitar esse museu maravilhoso, a gente tem no final um totem digital que tu pode colocar o que tu gostou mais, quais foram os inventos mais importantes, né? E o raio-x, ele disparado há anos, é sempre o invento, né, descoberta com maior importância, né, pensando não apenas na saúde, mas num contexto geral, né, o estudo da radiação, ele tem várias frentes, né, na área da saúde, na tecnologia, na produção de energia, né, então a radiação, o raio-x é o descobrimento aí, né, do século aí, através dessa pesquisa. Então, ambos, né, descobridores, eles têm uma importância muito grande aí no desenvolvimento do estudo da radiação, né? Então, esses dois cientistas aqui, um era físico, outro também era físico e matemático, eles começaram a observar o seguinte: se o raio-x eu tenho um foco e um filme, eu tenho a produção de uma imagem, né? Qual é que era a ideia deles? Era poder reproduzir essa imagem em 3D. Porque a maior dificuldade quando a gente está estudando a radiologia, né, que a gente inicia pelo estudo do raio-x, a gente tem um plano e esse plano ele nos dá uma imagem que ela é sobreposta. Então, nas primeiras aulas, quase todo mundo, inclusive o professor, quando começa a estudar, a gente tem uma série de dúvidas, porque o raio-x ele vai passando nessa estrutura anatômica e as imagens elas vão ficando sobrepostas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está estudando raio-x de tórax, a gente vê tanto a parte anterior quanto a parte posterior dos arcos costais, né? Os raios-x vão penetrar nas estruturas ósseas, nos tecidos moles, até chegar lá no chassi, que é a parte posterior, lá onde está o filme, né? E aí existe um processo de revelação e a gente tem uma espécie de negativo, né? Que é a imagem radiológica que a gente escuta popularmente, né, como chapa, né? Então, é mais ou menos assim, de forma bem sucinta, que o raio-x é feito. Na tomografia, esses dois cientistas pensaram o seguinte, em fazer um arranjo utilizando tubos de raio-x, mesmo princípio. Qual é a diferença? É que agora essa fonte de radiação ia passar por esse tubo de raio-x no qual ele estaria em movimento. Isso possibilitaria o quê? A reconstrução dessa imagem através da computação. Então a gente tem detectores, né? O professor Petri provavelmente ali na fala dele falou das gerações dos tomógrafos, né? Então antigamente o tomógrafo aí para fazer uma imagem, ele demorava aí quase que 1 hora para fazer uma imagem, por exemplo, uma reconstrução do crânio. Hoje a gente consegue fazer aí de 5 a 15 minutos aí uma reconstrução, dependendo da geração desse tomógrafo, né? Então, o que que mudou desses períodos para cá, né, da primeira até a quinta geração? A qualidade do equipamento, os detectores, os processadores digitais, né? Então, toda essa informação hoje ela chega de forma mais rápida e a gente tem mais recursos para poder fazer essa reconstrução, ok? Então aqui a gente tem basicamente aqui como que é feito, né? A gente tem uma sala, nessa sala onde vai ficar o paciente, esse paciente ele é
orientado, né, pelo técnico, tecnólogo. Às vezes tem o técnico em radiologia e tem muitas vezes um técnico em enfermagem, porque às vezes esse paciente ele vai precisar passar por uma sedação leve, às vezes vai ser necessário utilizar o contraste, né? Normalmente na tomografia, né, a gente tem diferentes tipos de contraste. A gente tem um contraste natural aí, que é o líquido e o ar, né? Então a água e ar já são contrastes naturais, né? E na tomografia isso aparece bem evidente, mas também se utiliza aí o iodo, o bário diluído também, é bem utilizado aí na tomografia computadorizada. Outro ponto importante, né? O tomógrafo, por emitir muita radiação, é necessário que essa radiação ela se concentre em determinado ponto. Então, é utilizado bobinas, né? Que são concentradores onde a radiação vai penetrar com maior intensidade para fazer essa reconstrução. Então, aqui vamos dar um exemplo. A gente tem uma bobina que vai ser lá uma tomografia do crânio. Um paciente que teve um TCE, né? Um exame que vai me possibilitar ver as estruturas ósseas, mas também vai me possibilitar aí ver os tecidos moles, ok? Então, quando o equipamento ele está em funcionamento, numa sala anexa à sala de radiologia onde se encontra o equipamento, a gente tem um segundo técnico ou médico que vai estar captando essas imagens, né? Então ele tem ali um monitor, ele tem um console, é feito a reprogramação, né? A reconstrução dessa imagem e ambos profissionais aí estão visualizando esse paciente que está ali na sala. É muito difícil ficar alguém dentro dessa sala, né, gente? Porque a emissão de radiação aí, dependendo da área que vai ser realizado o exame, pode ir de 100 a 400 vezes mais radiação do que um raio-x convencional. Então, para a gente poder ter uma noção, essa tomografia de crânio aí é como se a gente estivesse fazendo de 100 a 120 imagens de raio-x, né? A gente não vai fazer 120 imagens aí de raio-x na face durante a vida inteira, não tem necessidade, não tem como, né? Mas se a gente fosse comparar a quantidade de radiação ionizante, é mais ou menos isso, né? Se a gente for comparar aí uma tomografia do tórax, dependendo ali da reconstrução, em torno aí de 400, 420 aí, vezes mais radiação do que um raio-x convencional, ok? Quando esse paciente ele está realizando o exame, o profissional que está ali reconstruindo, avaliando a imagem, ele também está monitorizando o paciente. Então, a gente tem o equipamento, né? A gente tem um gateway, que é essa abertura onde o paciente, esse túnel, né? Onde o paciente ele vai adentrar. Esse túnel, ele tem uma câmera, então a gente consegue visualizar o paciente. O paciente, ele tem um dispositivo, caso ele se sinta mal, caso ele tenha claustrofobia, enfim, ele aperta esse dispositivo, é emitido um som. A gente também tem ali um sistema de áudio, no qual a gente escuta e o paciente também nos escuta, tá bom? Essa mesa, né, uma mesa digital, uma mesa eletrônica, perdão, então a gente consegue fazer a introdução e a retirada do paciente. Então é bem importante o dia que a gente tiver levando um paciente, né, para uma tomografia. Professor, eu sou físio, eu faço isso? Às vezes, o paciente que está lá na UTI, ele precisa fazer uma tomografia. Então, o fisioterapeuta tem que, muitas vezes, auxiliar essa equipe multidisciplinar para levar esse paciente aí. Por exemplo, o paciente está fazendo uso de ventilação invasiva, então a gente vai colocar o paciente num ventilador portátil, o fisioterapeuta vai acompanhando a equipe de enfermagem para realizar aí a tomografia. Dá um exemplo aí para vocês, né? Então a gente vai ter que ajustar aí esse paciente para fazer a imagem. Ok? Então, só para a gente dar continuidade aí no nosso bate-papo de hoje, que é a tomografia computadorizada, se a gente for analisar aí esse conceito tomografia e dividir, tomo significa parte, né? E grafia é escrever. Então a gente está reconstituindo essa imagem em 3 planos, né? Então a gente tem o plano axial, sagital e coronal. Então a gente não está exclusivamente
fazendo uma imagem num único plano. O legal da tomografia, o diferencial de um tomógrafo, é que ele é um exame que me possibilita ver tecidos ósseos, né? Então, eu quero ver estrutura óssea, mas ele também me permite ver com mais nitidez, com mais clareza, tecidos moles. Se eu for comparar o tomógrafo com a ressonância magnética, se eu for fazer comparações de imagem, a ressonância magnética, ela me possibilita uma riqueza muito maior de informações, de detalhes, né, em relação ao tomógrafo. O tomógrafo ele vai ter uma qualidade de imagem menor em relação a uma ressonância magnética. Porém, a tomografia computadorizada é o exame de velocidade. Então, por exemplo, se o Matheus Ferraz está lá no pronto atendimento do Hospital de Caridade e um paciente chegou com... Foi um trauma, o paciente teve um TCE, aí ele chegou ali no pronto atendimento desacordado. Aí está o Matheus, está o médico intensivista, e aí ambos vão fazer ali a sua avaliação, estão fazendo a sua busca ativa. Qual que seria a melhor alternativa? A gente opta por uma ressonância magnética que vai demorar ali um tempo muito maior, mas porém eu vou ter uma boa aquisição de imagem. Eu vou fazer um raio-x que vai me possibilitar apenas ver basicamente as estruturas ósseas, né? Ou eu vou pedir uma tomografia, que eu estou matando dois coelhos numa porrada só. Eu vou ver estrutura óssea, mas também vou ver tecidos moles numa velocidade muito rápida. Provavelmente, o profissional vai escolher a tomografia computadorizada. Caso o médico faça assim, vamos pedir uma ressonância magnética, e foi um TCE, o Matheus, que não é bobo, assistiu a aula de hoje, vai falar, doutor, você não me leva a mal, mas vamos fazer uma tomografia, porque é bem mais rápido. Porque se ele tem uma hemorragia, né? A gente não sabe o que está acontecendo aí com o paciente. Então, tomografia é um exame de velocidade, né? Porém, a gente não tem aí aquela qualidade, aquela riqueza de detalhes, né? E eu vou conseguir ter a reconstituição aí em 3D dessa estrutura, tá bom? Então, quando a gente pensa aí em investigação, a tomografia é um exame coringa. A gente tem tomógrafos aqui na Grande Florianópolis, em todos os centros aí de saúde. Então, é um exame que eu consigo ter um acesso, seja ele via SUS ou muitas vezes particular, através do plano. É um exame que a gente costuma ver muito no nosso estágio obrigatório, principalmente aí no ambiente hospitalar, né? Então, desde a neuro, cardio, UTI, pessoal da orto, a gente tem acesso aos exames aí de tomografia computadorizada, ok? Então, aqui só mostrando, né, a profissional aqui levando o paciente, né, orientando o paciente, explicando o que que vai ser feito, né? Então, esse paciente ele vai entrar ali no túnel, no gantry ali, e a partir dali, o tomógrafo ele vai começar aí a fazer a reconstrução dessa estrutura aí através do computador, né? Lembrando que essa reconstrução ela é digital, né, gente? Então, imagina o seguinte, né? Lembra que o professor Peter lá, falando da reconstrução, ele falou que o pixel, ele é demonstrado no nosso monitor, e aí dependendo da geração, a gente tem o maior número de pixels, e é isso que vai dar a qualidade da imagem, vai me dar riqueza de contraste. Uma coisa também importante na tomografia computadorizada, né? Na tomografia, a gente tem uma escala de cinza, né? Diferente, às vezes, na ressonância magnética, que eu posso fazer uma reconstrução também em 3D e eu consigo utilizar cores. Então, isso também é interessante, né? Quando a gente vai comparar a tomografia com a ressonância magnética ela pode ser funcional, consigo analisar a atividade cerebral, fluxo, né, circulatório. Na tomografia, isso não fica tão evidente, tá bom? Quando o profissional está fazendo a reconstrução de uma imagem, uma das coisas que é importante é que quando está sendo feita essa varredura ela é feita em slides, né? Então é como se fossem assim fatias, né?
Então, imagina o seguinte, cada fatia é esse arranjo de linhas, né? E cada coluna ela é constituída aí por pixels de imagem. Então, a gente vai ter ali, no final desse processamento, um plano, seja ele sagital, coronal ou transversal, ok? Uma outra coisa importante, né? O que pode alterar esse sinal aí? Algumas coisas podem aumentar, né, o sinal. Por exemplo, deixa eu ligar aqui o meu computador laser. Olha só. Aqui a gente tem um corte transversal, né, da cabeça e do crânio. Aí a gente está aqui na região anterior, na arcada dentária aí do paciente. Vocês estão percebendo aqui que esse paciente provavelmente ele deve ter uma prótese, ele deve ter algum material metálico aqui, algum implante, porque ó, a gente tem aqui a distorção dessa imagem, tá? Então, normalmente, quando o paciente ele tem placa, parafuso, tem uma osteossíntese, tem alguma liga metálica, vai acontecer aí uma hiperatenuação da imagem, aí ocorre essas distorções, ok? Até aí tranquilo, gente? Alguma pergunta? Bom, vamos lá. O professor Peter, provavelmente, quando ele estava falando ali na aula dele, ele falou sobre a radiação, né? Então, uma das coisas que o professor Peter ele sempre comenta é a questão aí da segurança, né? Porque uma das especialidades do professor Peter dentro da radiologia aí é essa questão da proteção radiológica, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala em proteção radiológica, levando essa proteção para o paciente, não é apenas o uso dos EPIs, né, equipamento de proteção individual, tanto para o paciente quanto para o profissional. A gente também tem que pensar na dose resposta em que esse paciente ele vai ser submetido, né? Então, lá no raio-x, existem lá tabelas em que o técnico ele vai ter uma referência para emitir, né, a radiação aí nesse paciente. Então, pensa comigo, se o paciente é um paciente grande, um paciente obeso, um paciente que às vezes tem muito desenvolvimento musculoesquelético, provavelmente o técnico ele vai optar por dar uma quantidade de radiação, um kV mais elevada em relação, às vezes, um paciente emagrecido, paciente mais frágil, um paciente com uma estrutura anatômica menor. O tomógrafo, ele tem já dentro do seu programa um gerenciamento de dose. Então, isso vai depender muito da função, do biotipo, do tipo de estudo que a gente quer fazer, do tipo de análise. Então, ali já tem essa programação para facilitar aí a vida do técnico que vai estar realizando o exame. Tudo bem? Gente, até alguma pergunta? Então, vamos lá. Então, o que acontece, gente? Apesar do tomógrafo ele emitir maior radiação, os estudos apontam aí que a tomografia computadorizada, quando ela é bem utilizada, utilizando esses programas, né, a gente tem aí uma qualidade na realização desses exames, a gente ajuda aí no apoio ao diagnóstico clínico, né? E, consequentemente, aí é um paciente que vai fazer esse exame de tomografia, e esse exame de tomografia, por ter uma reconstituição aí em 3D, nos 3 planos, é um exame em que o paciente ele não vai precisar fazer de forma rotineira, né? O exame de tomografia, ele é válido aí de 6 meses a 1 ano, dependendo da patologia que o paciente tem, né? Então, existem doenças que esse paciente ele vai ter que fazer esse exame de forma mais frequente, ou seja, de 6 meses a 1 ano. O paciente às vezes está fazendo uma tomografia investigatória, né? Ou por um acidente, enfim, um trauma. Essa imagem aí ela pode se valer aí por 1 ano e meio, 2 anos, então é feito sempre uma análise, né? A tomografia, ela não é um exame como um raio-x, que a gente pode fazer um raio-x de controle aí, por exemplo, na UTI, a gente faz o raio-x diário do tórax, né? A gente não pode pedir uma tomografia diária do tórax do paciente, né? Porque
é uma radiação aí muito grande. Aí eu estou levando esse meu paciente a uma exposição estocástica, né? Ou seja, todo tipo de emissão de radiação que o meu corpo ele entra em contato, existe o quê? Um efeito somatório. Então, a radiação do meu computador, do meu celular, quando eu estou no hospital, que eu estou perto lá de um tomógrafo, ou às vezes eu estou na UTI, tem um raio-x de leito. Então, eu estou sofrendo, meu corpo está sofrendo aí a ação aí dos raios-x, ok? Gente, tranquilo? Então, aqui é só fazendo uma distribuição para a gente poder ver aqui a utilização do tomógrafo, tá? O Vitor tranquilo, beleza. Então, vamos que vamos, né? Então, se a gente parar para analisar aí, a tomografia computadorizada, ela é hoje um dos exames de primeira escolha pelos profissionais, principalmente no âmbito hospitalar. Por quê? Porque a gente vai conseguir visualizar a estrutura musculoesquelética, a gente vai de forma muito pobre, a gente vai conseguir visualizar aí as estruturas moles. Então, quando a gente está analisando aí o crânio, por exemplo, a gente vai ver sistema nervoso central, né, telencéfalo, a gente vai ver aí tronco encefálico, por exemplo, diferente no raio-x que a gente ia ver apenas estruturas ósseas, né? Então, é o exame coringa, né, como eu falei anteriormente, para não ser muito redundante. Vamos que vamos. Então, lembra que eu comentei para vocês ali sobre a proteção radiológica, o professor Peter comentou? Uma das coisas que é importante quando a gente está falando em proteção radiológica é entender 4 pilares, né? A justificação, otimização, prevenção de acidentes, limitação de doses individuais. Por que que esses pilares aí, eles são fundamentais quando a gente está falando de proteção radiológica? Primeiro, o exame quando a gente solicita o exame complementar, a gente tem que entender a importância daquele exame. Porque o que, que acontece? Toda vez que o indivíduo ele é submetido à radiação, essa radiação ela vai ter um efeito somatório nas células, e dependendo da intensidade, da quantidade, pode gerar uma alteração no DNA dessa célula. Ou seja, muitas vezes a Tatiana, que está aqui na aula de hoje, ela vai trabalhar com oncologia e a sala da fisioterapia é o lado aí da sala da radiologia, como é ali no hospital, né? Não tem perigo, porque a gente sabe que existe um isolamento, existe a parede com chumbo, existe uma série ali de suporte que não vai deixar essa radiação invadir a sala da fisioterapia. Mas, de qualquer forma, a Tatiana está ali junto, né? Então, quando a Tati, muitas vezes ela percebe que o paciente dela tem alguma coisa anormal, ela fez os testes clínicos, ela fez a avaliação física, ela está com uma dúvida e ela precisa de um exame, ela precisa ter a ciência que ela está expondo esse paciente, seja no raio-x, uma tomografia, né? Então, numa mamografia. Então, todo tipo de emissão de radiação, eu preciso ter uma justificativa para que a gente possa fazer o exame. Eu não vou fazendo o exame à torta e à direito, ok? Outra coisa, o que é a otimização? Eu vou sempre pensar na dose e resposta. Poxa, se o meu paciente ele teve uma queda, tem uma suspeita de fratura e luxação, dependendo da minha avaliação clínica, dependendo da minha avaliação física, o raio-x ele vai ser o meu exame de primeira escolha por vários fatores. Primeiro, porque é rápido, porque é fácil, porque é barato. Talvez só com o exame de raio-x eu já vou conseguir aí ter um apoio diagnóstico, então eu já vou saber o que, que o paciente tem através do raio-x, eu vou conseguir também analisar não apenas a estrutura radiografada, mas eu sei quais as estruturas que se articulam ou passam naquela região, isso também já vai me dar uma ideia de como se encontra esse paciente. Vou dar um exemplo, uma hérnia de disco. Eu não consigo ver no raio-x da coluna o disco intervertebral, mas através do tamanho do espaço intervertebral, eu tenho uma noção de como que se
encontra esse disco. Se eu vejo um exame em que o espaço está super diminuído entre as vértebras, possivelmente existe aí o quê? Uma discopatia, né? Porque o espaço ele está muito reduzido e está gerando uma compressão em cima do disco. Até aí, bem tranquilo, né, gente? Então, a partir dali, eu posso pensar num segundo momento, então, em fazer uma ressonância magnética, por exemplo, que daí eu quero uma riqueza de imagem. Prevenção de acidentes, o que que significa isso, né, gente? Quando a gente está falando em radiação, mesmo eu, o Jonathan e a Tati, que é fisioterapeuta, que a gente não tem a função de fazer nenhum exame, mas a gente tem a competência de solicitar exame, eu preciso entender qual é a necessidade desse paciente, o que esse paciente está tratando, qual o melhor exame para esse paciente, fazer uma avaliação prévia, ver se esse paciente tem condições de realizar o determinado exame que a gente solicita. Eu não vou poder prescrever ali ou pedir, né, solicitar uma tomografia computadorizada, talvez por um paciente que tem claustrofobia, paciente muitas vezes que fica agitado. Então, se a gente pensa em fazer uma tomografia computadorizada com paciente com essas características, a gente tem que falar com a equipe multidisciplinar e pedir para o médico aí prescrever muitas vezes uma sedação leve, né, para que esse paciente consiga realizar o exame, né? Outra coisa, quando a gente está falando ali em prevenção e também limitação de doses individuais, a gente tem que pensar nesse momento também na gente. Eu não vou ficar dentro da sala de tomografia com o paciente, eu vou ficar me expondo à radiação, porque eu não vou ficar na sala na câmera escura segurando o paciente e vou ficar tomando radiação. Eu faço isso só se for meu filho, que é pequena, minha filha. Aí eu vou segurar ali o meu bebê, eu vou segurar a minha filha, que tem 8 anos, ali para fazer um raio-x, por exemplo, caiu da árvore. Mas, de qualquer forma, eu vou estar utilizando uma luva, eu vou pedir os meus EPIs, né, meu protetor de gônado da minha filha ou do meu filho, eu vou colocar o avental, né, vou colocar um óculos plumbífero, enfim, dependendo da área que eu vou estar recebendo essa radiação, porque a gente tem que pensar se a radiação ela é direta e indireta, né? Então, a radiação direta é aquela radiação em que o equipamento ele está gerando a radiação em cima do paciente, que a gente chama de foco-filme. É a primária. E a radiação secundária que se dissipa é quem está na volta, né? Então, essa radiação secundária, ela pode ir de 2 a 7 metros, dependendo da quantidade, da intensidade dessa radiação. Tá bom? Então, é importante, sim, aí a utilização dos EPIs. Tá bom? E também analisar cada caso, cada paciente. Até aí, eu acho que está bem tranquilo, né, gente? Então, quando a gente está falando aí de tomografia do crânio, a gente quer visualizar as estruturas ósseas e a gente também vai fazer uma análise aí das estruturas que se encontram dentro da cavidade intracraniana, que é conhecido como sistema nervoso central, né? Porque ele é central, porque ele está no esqueleto axial, né? Então, quando a gente está avaliando, analisando essas estruturas ali, a gente tem aí uma subdivisão anatômica, né, que a gente chama aí do telencéfalo, diencéfalo e tronco encefálico. Para quem não lembra, já vou explicar isso um pouquinho melhor, tá bom? Quando que uma tomografia de crânio ela é solicitada, né? Normalmente o paciente ele vai ser submetido a uma tomografia de crânio quando o paciente ele tem um histórico de lesão. Por exemplo, o paciente fez um traumatismo crânioencefálico, né? Acidente automobilístico, paciente tem cefaleia intensa, paciente apresenta alguma alteração tecidual, paciente apresenta algum tipo de hemorragia de face, paciente com tumor, paciente com acidente vascular, né? Seja um AVE, seja um aneurisma, um AIT, pacientes que apresentam alteração também arteriovenosa, pacientes muitas vezes que por conta desse trauma pode fazer algum tipo de hemorragia e essas hemorragias gerar hematomas, né, nas camadas aí de proteção
tecidual, que são as meninges, né? Então, a gente tem hematoma aí epidural, subdural, fraturas, fraturas com deslocamento, né? Às vezes a gente também tem as anomalias congênitas, no caso a hidrocefalia. Às vezes a gente pode ter a hidrocefalia de baixa pressão, que acontece com o envelhecimento. Vou explicar mais para frente como que isso acontece, tá bom? Quando o paciente ele vai fazer uma tomografia de crânio, é muito importante que o técnico ou muitas vezes também a equipe de enfermagem, quando está fazendo ali a abordagem, explica para esse paciente como que é feito o exame, quais que são os objetivos desse exame, como que é feito esse exame, o tempo e existem algumas perguntas, né? Se esse paciente ele é alérgico, se ele vai passar por um contraste, se esse paciente tem algum tipo de alergia, se ele já fez esse exame, se ele tem claustrofobia, se ele se sente à vontade em fazer o exame, se esse paciente ele tem algum implante mectálico. Outra coisa também importante, né? Os pacientes ele faz uso de prótese dentária, né? Então retirar essa dentadura, tá bom? Para não ter aí o artefato, não ter aí o aumento, ter um hipersinal, né? Até aí tranquilo, gente. Então aqui nesse primeiro corte aqui, a gente tem na imagem mais à esquerda, a gente tem um corte axial, também um corte transversal. Percebam que a gente tem uma legenda ali que vai de A a F, né? Então, o que que é importante a gente só fazer um remember, né? O telencéfalo, né, o cérebro, ele está dividido em dois hemisférios, né? Então, a gente tem o hemisfério esquerdo, a gente tem o hemisfério direito. O que liga um hemisfério ao outro é o corpo caloso, nessa região aí mais central aí do diencéfalo. Então, é o corpo caloso que liga o hemisfério esquerdo ao hemisfério direito. Até aí, tranquilo, né? Por ser uma estrutura independente, mas que se articula, o que, que é importante eu lembrar? Que ali na linha A, eu tenho um tecido de revestimento que é a meninge, né? Lembra lá da dura mater, pia mater, aracnoides, aquelas três camadas? A camada mais externa, a camada mais dura, a gente chama ela de dura mater. Essa dura mater, ela passa ali nessa estrutura A e a gente tem uma foice, né? Então a gente até chama de foice, ou foice cerebral. Então esse tecido mais duro ali, justamente mostrando que existe essa subdivisão, ok? Por que que é importante eu observar, né, essa fissura longitudinal e observar aí o seio sagital aí superior e a porção posterior? Porque quando o paciente muitas vezes ele tem um TCE, o paciente às vezes ele tem um tumor, essa linha ela passa muitas vezes a ter uma curva, ela passa a ficar baloada. Então, quando essa linha ela não está simétrica, é sinal que alguma coisa está acontecendo aí dentro. Um outro ponto importante, né, gente? Quando a gente está analisando uma tomografia de crânio de um indivíduo adulto, a gente tem que levar em consideração que esse crânio já passou pelo processo de sinostose, ou seja, esse indivíduo ele já é adulto, né? Então, por ele já ser adulto, por ele já ter passado por esse processo aí de consolidação óssea, o crânio é como se fosse uma panela de pressão. Então, quando o paciente ele tem um TCE, ele tem uma alteração vascular, ele tem um aumento de pressão intracraniana, não tem como anatomicamente essa estrutura permitir o deslocamento, né, de algum tecido do sistema nervoso central. Então vai ficar tudo ali comprimido igual uma panela de pressão. Por que que eu estou comentando isso? Porque quando existe esse aumento de pressão intracraniana, acontece alguma alteração vascular, ou às vezes um TCE, né, que vai gerar tudo, aumento da pressão intracraniana, alteração vascular, rompimento de vasos, o que que vai acontecer? Por aumento dessa pressão, essas estruturas elas acabam se deformando e essas linhas elas vão se alterar. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma visão, né, no corte central aqui no corte 1, então a gente consegue ver aqui a parte anterior e a parte posterior.
que é importante a gente relembrar aqui, né? O telencéfalo, ele está dividido aqui em regiões, né? Então, a gente tem o lobo frontal, a gente tem o lobo parietal, a gente tem o lobo occipital e nós temos o lobo temporal, ok? Então, esse aqui é o nosso telencéfalo. Cada lobo desse é responsável por uma função. Cada lobo tem aí dezenas aí de funções, mas eu vou resumir aqui em duas funções cada. Então, por exemplo, o lobo frontal é o nosso lobo responsável pelo direcionamento de atenção. É no lobo frontal que a gente tem o nosso repertório motor. É no lobo frontal que o córtex motor ele está inserido. Então, as nossas memórias de movimento, elaboração de movimento, inteligência espacial, direcionamento de atenção, vai se encontrar aí no córtex frontal. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente está ali jogando vôlei ou jogando futebol. Muitas vezes, quando essa bola ela está chegando até mim, que eu vou ter que fazer uma jogada, seja com a mão, seja com o pé, eu vou conseguir observar onde que se encontra o próximo jogador. Então, por exemplo, se eu estou jogando lá voleibol e eu vejo o Matheus no outro lado da quadra, eu vou conseguir, mais ou menos pela distância, saber o time, a força, a velocidade para poder direcionar aquela bola mais próximo dele para ele poder marcar o ponto, por exemplo. Então, o meu córtex frontal, ele vai possibilitar isso. Um outro exemplo, se eu estou numa festa e eu vejo que tem uma confusão, eu não quero me envolver nessa confusão, o meu córtex frontal vai me direcionar a saída mais próxima. Então, tem a alternativa A, vou para dentro da briga. Alternativa B, vou para o banheiro. Alternativa C, tenho a janela, mas eu estou no terceiro andar, vou pular da janela. Ou alternativa C, caminho um pouco mais, mas eu vou para a escada e eu saio da festa. Então, esse direcionamento de atenção também me dá uma inteligência espacial. Para que lado que eu vou, né? Quando eu penso aqui no meu córtex temporal, ele é um córtex somatosensorial. Que naba é essa? Significa o seguinte, que o nosso córtex somatosensorial é onde está armazenado todas as nossas memórias afetivas, todas as nossas interpretações sensoriais, tudo aquilo que a gente vive, sonha ou reverbera se encontra aí nesse córtex somatosensorial, tá bom? Então, ele é uma integração sensorial de tudo aquilo que a gente já experimentou e também é o córtex responsável pela elaboração, é um córtex que faz correlação também com o nosso sonho, o que a gente reverbera, o que a gente imagina. Então, tudo está armazenado ali. Nossa primeira medalha de ouro, nosso primeiro pé na bunda, nosso primeiro beijo, nosso primeiro salário, as nossas decepções, as nossas alegrias, enfim. Vai ficar tudo aí nesse córtex, ok? O córtex occipital é o córtex do processamento visual, né, gente? Então, a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga através dos olhos. Quem vai fazer esse processamento aí vai ser o cérebro, né? Então, o lobo occipital é responsável pelo processamento visual, né? Pela nossa memória de movimento. Então, uma coisa interessante também, esse final de semana, eu participei aí me reuni com alguns amigos aí para surfar, quem me segue na rede social viu, né? E eu tenho alguns amigos que são skatistas profissionais, né? E aí tem dois que já foram campeão mundial aí de skate e tal. E aí a gente estava conversando, né? Como é que funciona, né? Descer, tem um que desce aquele skate downhill, né? Skate de velocidade. E aí a gente estava no barco, a gente estava olhando uns vídeos assim, e aí eu vi que numa descida um deles chegou a 142 quilômetros por hora marcado ali no GPS, né? O outro chegou a 132. E aí eu fiquei falando, poxa, como é que é descer, né, uma ladeira dessa assim, numa velocidade como, pô, de carro já dá um friozinho na barriga, imagina em cima de um skate, né? Aí ele comentando assim, Jonathan, quando eu estava descendo a primeira vez essa pista, eu não conseguia enxergar nada, minha visão periférica era tudo abstrato, eu só conseguia ver o foco central. Quando eu comecei a treinar, depois aí de 5, 6 dias, eu comecei já a enxergar melhor tudo que estava na periferia.
Depois de uma semana de treino ali, 10 dias de treino, eu já conseguia ver tudo já em câmera lenta. Daí ele brinca, lembra do filme Matrix? Quem não viu ainda, que já é um filme antigo, assista. É mais ou menos isso, a gente começa a ver tudo em câmera lenta. Por que eu estou comentando isso? Porque o cerebelo ele tem um processamento visual. O que a gente enxerga na realidade é um delay. Né? Então o olho ele está captando essas sombras através da luz, né? E é feito a reconstrução no nosso cérebro. Por que o prof está comentando isso? Esse delay de milissegundos, né? Quando a gente começa a treinar, dependendo da sua profissão, dependendo da sua atividade, a nossa visão periférica central ela vai ficando mais aguçada. Então, por exemplo, um motorista, um piloto de Fórmula 1, um Uber, por exemplo, vai ter uma visão periférica muito mais apurada do que o professor Jonathan, quando vai entrar no carro aqui e vai até o mercado, eu vou passear. A visão, ela vai mudar. Então, dependendo do tipo de estímulo que tu vai colocar. Né? Eu até costumo brincar na aula, né, que homens e mulheres têm processamento visual um pouco diferente, né? O homem ele tem uma visão mais coniforme, né? Ou seja, é foco filme, é como se a gente estivesse olhando através de uma luneta, né? Então, o homem, quando ele está observando, tudo que está na periferia é abstrato, né? A gente não consegue ver com riqueza de detalhes porque a gente não treina muito isso, né? É uma característica. Existem vários estudos que mostram que a grande maioria dos homens tem essa visão. Claro que se a gente treinar, a gente consegue melhorar a visão periférica. Já a mulher, ela já tem uma visão periférica muito mais rica em detalhes. Então é por isso que quando você chega com seu namorado numa festa, às vezes o namorado está olhando para a multidão lá, às vezes o namorado está realmente lá observando onde é que está o bar, onde é que está o amigo, onde é que está, enfim, o cara que muitas vezes está nas festas, né, passa ali com uma bandeja com bebidas, ele realmente ele está olhando, ó, porque a visão dele é uma visão em funil, né, é uma visão cônica. Aí você que tem a visão, menina, né, que tem essa visão periférica mais apurada, pega e dá um cutucão nele. Paulinho, seu sem vergonha, tá lá olhando para fulana de tal. Gente, não façam isso, isso é um tiro no pé, porque daí o que ele vai fazer? Ele vai dar foco na concorrente. E aí, ferrou. Você, menino, que tem uma namorada bonita, né? Tá lá na praia, igual eu, casei com uma mulher bonita. Às vezes eu tô na praia, ela vai me acompanhar, cara, vem um cara super sarado, bonito, tá indo surfar e tal, ela tá com aquele óculos desse tamanho, né, gente? Tapa tudo. Aí eu fico só cuidando, né, às vezes, né? Será que ela vai olhar? Meu filho, ela já tá vendo o cara lá do estacionamento. Ela não precisa nem quebrar o olho, porque a visão periférica dela, ela já tá vendo tudo que tá passando aí na praia. Então a gente também tem que aceitar que dói menos, né? Então, brincadeiras à parte, o hospital é responsável aí pelo nosso processamento visual, tá bom? Lobo temporal. O lobo temporal ele é bem interessante, né? Ele é o nosso dicionário de palavras. Então, por que eu digo isso? Porque toda palavra, seja ela escrita, seja ela verbal, todo entendimento que a gente tem vai ficar ali no lobo temporal. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente está ali, né, passando os canais, principalmente TV a cabo, né, tá lá no teu gato net, lá passando, né, os canais, e às vezes a gente passa por canais internacionais. Às vezes tu até não domina aquela língua, mas tu já tem uma inteligência. Então, por exemplo, quando tu passa lá no canal nipônico, tá lá o pessoal falando japonês, eu posso não falar japonês ou não falar fluentemente japonês, mas eu entendo através do tom de voz, a articulação das palavras que aquela língua ali é uma língua japonesa. Quando eu estou lá num canal, vou inventar, X, tá tendo lá um, um filme chinês, né? Eles estão falando ali mandarim. É muito comum agora no Netflix, né? Tem muitas produções asiáticas ali. Eu já sei que aquele ali não é japonês. Mas, professor, você fala mandarim? Não. Fala japonês? Não. Mas como é que tu sabe? Porque o meu córtex temporal, ele já entendeu que o japonês, ele tem um tom de voz diferente do chinês. Eu até costumo brincar, né? Eu tenho um amigo japonês e eu falo para ele, olha, Yama, japonês e chinês, eles são diferentes, né? Daí ele, claro, diferente. Por que que é diferente, Taroko? Daí eu falei, porque o japonês, ele fala sempre brabo, né? Abo, haiyo, 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 bakaro. É sempre curto e brabo, né? E chinês é enrolador, né?
As falas, elas são mais longas, né? E não tem essa articulação pesada. É diferente a articulação da palavra. Mesma coisa francês. Muitas vezes tu pode não dominar a língua, tu tá ali escutando, tu entende algumas palavras, tu vai entendendo o contexto. Mas a tua memória do teu lobo temporal vai corticalizando essas palavras, esse tom de voz, esse tempo, né? Às vezes a palavra escrita. Então, enfim, lobo temporal é o nosso dicionário que tem a nossa memória da escrita, da fala e do entendimento. Até aí, tranquilo, povo? Sim! Ótimo! Então vamos que vamos. Quando a gente está observando, né, o telencéfalo eu só estou falando aí do cérebro aí e dos lobos, né? Percebam agora, ó, aqui a gente está numa parte mais superior, ó, nesse corte aqui, que é transversal axial, a gente está analisando aqui hemisfério esquerdo e direito, e aqui a gente tem essa fissura longitudinal. Há algo bem importante que eu até não comentei, né, gente? Nós temos os sulcos e os giros, né? Esses sulcos e giros são emaranhados de neurônios que morreram e se entrelaçaram, né? Então, imagina o seguinte, imagina uma quadra de tênis dentro da sua cabeça, é mais ou menos o tamanho. Se eu fosse botar um neurônio no lado do outro, a gente ia ter mais ou menos isso de tecido aí nervoso. Então, se não fosse esses sulcos e giros, né, a gente não teria essa quadra de tênis aí, esse emaranhado dentro da cavidade aí intracraniana, ok? Por que que os sulcos e giros eles são importantes para o fisioterapeuta? Porque a gente tem sulcos e giros que são muito importantes. A gente tem o sulco central, a gente tem o sulco, a gente tem vários, né? Mas tem dois que o fisioterapeuta ele precisa estar ligado. A gente tem o sulco lateral e a gente tem um sulco central, né? Quem que a gente tem na frente, né? O córtex motor. Quem a gente tem na parte posterior, o córtex somatosensorial. Outra coisa, sulcos e giros também me dizem a idade desse paciente. Se eu tenho um paciente com sulcos e giros muito espaçados, significa que esse paciente ele está o quê? Descorticalizando, é um paciente com uma idade mais avançada, né? Então, se eu for observar uma tomografia de crânio da dona Mary Richard, que mora lá na Beira-Mar e vai fazer, fez, né, domingo, 102 anos, provavelmente lá o sulcos e giros da dona Mary ele está bem mais espaçado, né? Agora, se eu for observar uma tomografia aí do seu Zé, que tem 20 anos, a gente vai perceber aí que a anatomia ela vai ser diferente. Legal? Nesse corte aqui, também transversal, axial, percebam que a linha ela está bem no centro, né? Agora ela está pegando uma região muito importante, que é a região aí do diencéfalo. Nessa região aqui, a gente vai encontrar essa estrutura bem importante, que é o corpo caloso, né? Então, nessa região central, a gente vai conseguir visualizar também os ventrículos, né? Então, para quem não lembra, o ventrículo, ele é responsável por produzir o líquor, né? O líquido cérebro-raquidiano, né? Esse líquor, ele é rico em glicose, ele protege o nosso sistema nervoso central, ele forma um coxim líquido, né? Então, o nosso sistema nervoso central ele é hidratado, nutrido e protegido mecanicamente através aí desse líquido, ok? Por que que é importante? Por que que eu estou falando dele? Porque quando a gente está fazendo aqui essa avaliação, percebam que a gente tem aqui, dependendo do corte, vai aparecer o símbolo muito parecido com aquela marca de surf, né? A Hurley, né? Então a gente tem um corno anterior e a gente tem um corno posterior. Quando esse corno anterior ele está aumentado, quando esse ventrículo ele se encontra dilatado, é sinal que existe o quê? Uma hidrocefalia. Se esse paciente é um paciente já adulto velho ou um paciente idoso, e a gente observa que esse ventrículo está muito grande, eu percebo que os sulcos e giros estão espaçados, é sinal que esse paciente está tendo o quê? Uma hidrocefalia de baixa pressão, ou seja, o crânio ele não vai se deformar, é diferente da hidrocefalia que a gente pega, por exemplo, na pediatria, que a criança já tem já uma malformação, o diagnóstico ele já é precoce, né? Então, consequentemente,
por não ter ainda a fusão da calota craniana, do esqueleto do crânio como um todo, se não te colocar uma derivação, um dreno, né, nesse paciente, ele vai ter aí uma alteração no crânio, o que é bem raro hoje em dia da gente encontrar, né, como nos anos 80, começo dos anos 90, a gente via aí muitas crianças com hidrocefalia e, infelizmente, não tinham acesso a colocar um dreno, e aí essas crianças acabavam ficando aí com uma deformidade aí que prejudicava ainda mais, né, o tratamento. Enfim, vamos que vamos. À medida que o tomógrafo ele vai cortando, né? Lembram que ele está sempre fatiando, né? Então ele vai fatiando o céfalo caudal e látero-lateral e antero-posterior, dependendo da reconstrução que eu quero. Aqui a gente está vendo aqui um corte transversal, um corte axial. À medida que ele vai ficando mais baixo, percebam que vai mudando aqui as legendas, né? Até mesmo as próprias estruturas elas vão mudando a sua cor. Por que está mudando a cor? Por que está mudando ali a anatomia? Porque eu tenho que perceber que esses cortes, dessas ponderações, elas são como fatias de pão, né? Então, a fatia número 4 vai ser diferente da fatia ali número 5. Tranquilo? Cada região, cada corte desse, cada ponderação vai me dar uma visão de uma estrutura, ok? Então, isso é bem importante eu estar fazendo essa análise. Gente, alguma pergunta, alguma coisa? Bom, vamos que vamos. Gente, o fisioterapeuta, ele não tem a competência de dar um diagnóstico clínico. Quem vai falar o diagnóstico clínico é o médico. A gente dá diagnóstico cinético funcional, a gente pode sim fazer a leitura, a gente tem competência de muitas vezes, dependendo da especialidade que você segue aí, de observar uma patologia e identificar essa patologia, mas eu não sou o profissional que vou fazer o laudo ou muitas vezes vou dar o diagnóstico para esse paciente na frente do médico dele, não é o meu papel. Mas se eu vejo uma tomografia, eu posso muitas vezes nesse momento, primeira aula, segunda aula de hoje de tomografia, eu posso não saber direito o que é esse achado radiológico, mas eu preciso identificar ele de alguma forma, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui um glioma, né? Então, normalmente, o paciente que tem uma alteração tecidual, no caso, um tumor, uma remodelação, ele vai apresentar aí tons diferentes. Às vezes, vou dar um exemplo para vocês. O paciente ele começa a ter alteração motora, o paciente às vezes acaba tendo aí alteração cognitiva, o paciente muitas vezes saudável, sem nenhum histórico de lesão, a gente suspeita de várias coisas, né? Se o paciente ele não teve um acidente vascular cerebral, a gente faz uma avaliação nas pupilas, não tem diferença de pupila, a gente começa a ver que esse paciente ele está confuso, tem comprometimento de alguma função, alteração de humor, perda do controle dos esfíncteres, provavelmente ele está tendo aí uma alteração de pressão intracraniana. E é por conta de alguma coisa, ou é vascular, ou é uma compressão por aumento de tecido, por uma remodelação. Então, muitas vezes, a gente só vai conseguir visualizar uma diferença importante de tecido quando o paciente ele é submetido ao exame com contraste, né? Então, muitas vezes aí o bário diluído é um dos contrastes que mais é feito para se avaliar alguma alteração tecidual, né? Então, aqui a gente tem uma imagem 1, aqui a gente tem uma imagem 2, né? Então, na imagem 1, a gente não consegue ver muito bem, né? Quem não tem aí o olho tão clínico percebe que a gente tem aqui uma diferença aqui na escala de cinza, mas ela não muitas vezes não demonstra tanto quando a gente observa essa mesma imagem com contraste, né? Então aqui a gente já consegue ver ali o delineamento ali de uma remodelação tecidual. Tudo bem?
Outro exemplo para vocês, né? O hematoma aí subdural. O hematoma subdural, normalmente quando o paciente ele tem um traumatismo craniano, o paciente bate a cabeça, muito comum, pacientes que estão andando de motocicleta, pacientes que às vezes praticam esporte de contato, pacientes que às vezes têm uma queda de uma determinada altura, pacientes que estão utilizando patins, skate, né? Enfim, todo tipo de mecanismo de lesão que acometa aí a face ou o crânio pode gerar aí o quê? Rompimento de vasos, né? Então, esses hematomas aí subdurais, ele consiste em um extravasamento de sangue, e esse sangue, ele vai se acumular aí sobre a camada mais dura, a camada mais externa, né? Então, a gente lembra que a gente tem a dura mater? Então, o que que vai acontecer? A gente consegue visualizar aqui, ó, que existe uma diferença na escala de cinza, né? Então, percebam agora aqui, ó, que nós temos aqui uma alteração bem importante. O que que acontece? Devido a esse extravasamento de sangue, essa hemorragia, vai acontecer ali um acúmulo de sangue, né? E isso vai comprimir aí o telencéfalo, né? E isso pode gerar aí uma série de alterações. Uma dessas alterações bem importantes é que o paciente, quando ele faz um traumatismo crânioencefálico, ele tem aí um quadro de sonolência, confusão mental. Paciente, muitas vezes a gente vai olhar no olho do paciente, a gente percebe que as pupilas, elas estão alteradas, né? Então a gente percebe muitas vezes que uma se apresenta uma midríase, né? Ela não está isocórica. Então a gente começa a perceber que existem alterações na pupila. Então isso também é sinal aí de um TCE. Então o paciente bateu a cabeça, tu olha para o paciente, percebe que uma pupila está do tamanho de uma bolita e outra está do tamanho de um alfinete, alguma coisa está errada. Esse paciente aí tem um hematoma subdural, provavelmente. Tá bom? Aqui um outro exemplo, né, que eu comentei para vocês anteriormente da hidrocefalia. Olha a diferença desse ventrículo aqui para aquele primeiro que nós vimos, né? Normalmente o ventrículo ele é menor, o ventrículo ele apresenta um corno anterior e posterior, só que ele é fino, né? Os cornos eles são mais arredondados. Aqui a gente percebe que esse corno anterior e posterior, percebam o quanto que ele apresenta de dilatação, né? Tanto na parte central quanto na parte do corno anterior e do corno posterior, né? O que gera essa hidrocefalia, né, essa dilatação dos ventrículos, são vários fatores. Pode ser trauma, pode ser muitas vezes o processo de envelhecimento, pode ser alguma alteração, enfim. O que leva à hidrocefalia são fontes, perdão, a etiologia ela pode mudar dependendo da idade, né? A gente viu que às vezes quando é uma hidrocefalia clássica, né, que a gente já começa a observar já na primeira, segunda infância, né, já aquele paciente de neuro que a gente vai ver lá na clínica escola com a professora André, com o professor Romulo, é aquele paciente que já desde o início a gente percebe que essa criança não tem um desenvolvimento motor normal, a gente já começa a perceber que essa criança ela apresenta aí distúrbios de humor, de comportamento, né? Então, já desde o início a gente já percebe que essa criança não consegue ter o controle do esfíncter, às vezes já tem uma idade um pouco mais avançada, não consegue, a gente não consegue fazer esse desmame da fralda inicialmente, então os pais acabam procurando especialista de forma bem precoce e, com isso, é feito o diagnóstico da hidrocefalia. Normalmente, o paciente com hidrocefalia na primeira infância, uma das indicações aí é fazer uma DVA, né? Um dreno, e esse dreno aí é um dreno de alívio, porque esse aumento de líquor, esse aumento de pressão, esse líquor tem que ir para algum lugar. Então, normalmente, ele vai lá para a cavidade lá peritoneal. Por que é importante fazer o dreno? Porque se eu não faço esse dreno, essa pressão ela se intensifica, essa produção de líquido se intensifica e vai acontecer o quê? O deslocamento dessa calota craniana, né? Então, essa criança ela
acaba tendo aí uma anomalia e vai ter uma alteração anatômica aí da estrutura óssea, né? Que é o que a gente não quer. Às vezes, essa hidrocefalia é uma hidrocefalia de baixa pressão. O que que é isso? É aquele paciente já com idade avançada, idoso, teve uma vida inteira normal, saudável, desenvolvimento tranquilo, só que chegou lá na terceira idade, pelos fatores de envelhecimento e também pelo estilo de vida, esse paciente aí, ele pode ter o quê? Um envelhecimento precoce. Então, aquele indivíduo que fumou, bebeu, usou drogas lícitas e ilícitas, né? Então, isso gera aí o que? O envelhecimento aí precoce do sistema nervoso central. Então, aquele paciente que muitas vezes era um cara tranquilo, e aí o vô começa a ficar mais nervoso, começa a falar palavras de baixo calão, tu já começa a perceber que o comportamento dele não é o comportamento normal, que normalmente ele sempre tem. Então, é aquele paciente que é feito uma tomografia e quando é feito o diagnóstico de hidrocefalia, o que, que o fisioterapeuta faz junto com o médico cirurgião? Um teste chamado TAP teste. TAP teste é o seguinte: o médico cirurgião coloca esse paciente num quarto, né? O cirurgião ele aplica um questionário, faz algumas perguntas e avalia o paciente. Logo em seguida, o fisioterapeuta ele faz um teste motor. Então, senta o paciente na borda da cama, pede para o paciente fazer uma série de 10 exercícios de membro superior e membro inferior, utilizando aí caneleira e peso de 1 e 3 quilos. Pede para o paciente sair da cama e se deslocar até uma cadeira ou um sofá. O paciente se desloca, a gente marca esse tempo e analisa a marcha do paciente. Aí a gente pede para o paciente fazer o teste de sentar e levantar durante 1 minuto. A gente vai perceber quantos movimentos ele faz, a qualidade do movimento e o tempo de resposta, né? Depois disso, a gente dá um tempinho para o paciente descansar, a gente coloca o paciente no corredor, né, da unidade, da ala ali, e aí a gente coloca 2 cones. Então, a gente vai marcar 10 metros e o paciente vai fazer um circuito, né? E aí a gente vai marcar quanto tempo esse paciente leva para fazer esse circuito, ok? Então, ele tem que ir, tem que voltar. Legal? No final, a gente retorna esse paciente para o quarto, o paciente descansa e logo em seguida o médico vai ali e retira líquor da coluna do paciente. Então, vai deixar o paciente de decúbito lateral, semifletido. O médico cirurgião vai tirar um volume de líquor. Por que vai tirar esse volume grande de líquor? Para justamente reduzir essa pressão intracraniana. Depois de 1 hora, o paciente vai ficar ali em repouso. O médico aplica novamente o questionário e o fisioterapeuta repete o TAP teste, que eu acabei de citar para vocês. Quando esse paciente ele apresenta melhora cognitiva, apresenta melhora na resposta motora, é um paciente que tem indicação por dreno. Quando o paciente ele não apresenta essa melhora do movimento, melhora cognitiva, é um paciente que o dreno não vai ser tão efetivo para ele, então ele não tem necessidade de realizar o procedimento cirúrgico. Então, o TAP teste ele que vai dar um direcionamento para o médico se aquele procedimento ele vale a pena ser realizado naquele paciente, se vale a pena submeter o paciente aí a esse processo cirúrgico. Tudo bem? Gente, até aí alguma pergunta, alguma coisa? Não? Uma outra coisa só que eu não comentei da anatomia, gente, antes de eu passar ali para o tórax, é o seguinte. Aqui na parte inferior, depois eu tenho uma outra imagem no exercício que eu vou passar para vocês. A gente tem aqui o nosso cérebro rudimentar, né? O cerebelo. O cerebelo também tem 2 hemisférios, né? Esquerdo e direito. O cerebelo ele é muito importante, né, gente? Porque ele é responsável pelo nosso controle motor, responsável pelo tônus muscular, né? Esse estado excitatório entre o sistema nervoso central e o músculo. Então, vou dar um exemplo na prática, né? Primeira vez que eu fui na casa da minha esposa, né? Eu fui tomar um lanche lá, aí a minha sogra, para impressionar lá, colocou uma mesa super bonita, colocou uma taça de cristal,
colocou vários talheres na mesa, aquela coisa toda, né? E eu, colono, né, acostumado lá com um copo de requeijão, um garfo, uma faca, um prato, né? Fiquei apavorado. Se não fosse o meu cerebelo, eu estava tão nervoso que não passava nem o Wi-Fi, né, gente? Então, quando eu fui pegar o copo lá, aquela taça de cristal, é o cerebelo que vai direcionar o quanto de pressão que eu vou colocar. Deixa eu pegar aqui. O quanto de pressão que eu vou colocar nessa taça, né? Então, agora aqui, quando eu estou pegando um copo, quando eu estou pegando uma taça, quando eu estou pegando uma caneca de chopp, cada um desses objetos tem um peso diferente. Eu vou fazer um recrutamento de fibras diferente também. Então, é o cerebelo que vai me ajudar a dar esse ajuste. Até aí, tranquilo, gente? E aí, por último, ali não menos importante, na parte central, a gente tem o tronco cefálico. Não sei se vocês lembram da aula de anatomia. Normalmente o pessoal lá do laboratório de anatomia, eles ensinam uma série de macetes, né, para a gente aprender, decorar, né? Então, o tronco cefálico ele está dividido em três regiões, né? MPB, mesencéfalo ponte bulbo. E eu nunca me esqueço aí o professor Wagner, né, que da Unisul, fisioterapeuta, depois foi muitos anos de professor de anatomia, fez medicina aí. Então, o professor Wagner, eu nunca esqueço que uma vez ele me contou, quando eu era magrinho e cabeludo, Jonathan, qual é o estilo musical mais conhecido e mais difundido aí no Brasil? Daí eu, na época, pensei, né? Das duas, uma, né, prof? Ou é o funk ou é o sertanejo universitário, né? Ele falou, não, Jonathan, é o MPB, mesencéfalo ponte bulbo. Nunca mais esqueci isso, né? Então, o mesencéfalo aponte o bulbo de uma forma bem sucinta. O M vem de mesencéfalo. O mesencéfalo é um baita de um fofoqueiro. Tudo que acontece no nosso corpo passa para o mesencéfalo e o mesencéfalo vai jogar para essa região aí do diencéfalo para ser corticalizado e distribuída essa informação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa nos cinco sentidos, o único sentido que não passa pelo mesencéfalo é o olfato. E quando a gente pensa aí em resposta motora ou fisiológica, tudo passa pelo mesencéfalo. Então, ele é um fofoqueiro. Ele vai se ligar aí ao sistema límbico, ao diencéfalo, né? E aí existe aí aquele processamento. É nessa região ali, né, que mora o verdadeiro professor Jonathan, que mora, deixa eu ver quem mais está aqui comigo, o Vitor, a Luana, né? Sabe aquele diálogo interno? O que, que eu estou fazendo segunda-feira, 9h20 da manhã, nessa aula? É nessa hora que a gente está se perguntando que existe esse processamento aqui nessa região aqui do diencéfalo, né? E automaticamente essa região ela sempre vai dar uma resposta fisiológica. Vocês se recordam lá que nessa região a gente tem o olho que tudo vê, o tálamo? A gente tem o tálamo, tem o hipotálamo e a gente tem as duas glândulas mestras aí. Todo mundo lembra disso? Acho... Então, dependendo da necessidade, a gente tem sempre uma resposta fisiológica, né? Então, aí existe uma relação entre o mesencéfalo, o diencéfalo e, consequentemente, a gente vai ter uma resposta fisiológica. Liberação de um determinado hormônio, né? Às vezes, uma excitação de um determinado órgão através desses hormônios. Às vezes, a gente tem uma redução de atividade, tudo por conta aí do mesencéfalo. O, o P vem de ponte, né? A ponte, gente, que é essa estrutura mais arredondada, abaloada, ela vai fazer uma relação entre o tronco encefálico com o telencéfalo, que é o cérebro, e o cerebelo. Então, existe aí uma conexão, uma articulação. Eu gosto de pensar que a ponte... Sabe quando a gente está caminhando aqui pela Felipe Schmidt e a gente enxerga ali perto da livraria Catarinense, vocês já viram aquelas caixas de comunicação, aonde o pessoal da companhia telefônica, da TV a cabo abre aquela caixa, a gente olha cheio de circuitos, cheio de fios ali. A ponte é exatamente aquilo ali. A ponte ela está ligando uma estrutura na outra.
Então, a ponte tem essa função de conectar o cerebelo com o cérebro e, através dessa conexão, mandar aí informações para os determinados órgãos-alvo, ok? E aí a gente tem o bulbo, que para mim é uma das estruturas, junto com a ponte, mais importante, porque o bulbo ele é responsável aí pela nossa homeostase. O bulbo ele não é bobo. O bulbo ele é responsável aí pelo nosso ciclo de vigília, pelo nosso estado de alerta. O bulbo é responsável aí pelo nosso mecanismo autônomo, ou seja, eu não penso para realizar uma sístole e uma diástole, né? A contração muscular do meu coração, ela é automática, né? Graças ao bulbo. É o bulbo que acaba analisando na corrente sanguínea o quanto que a gente tem de dióxido de carbono. Então, a respiração, ela é algo sistemático. Eu tenho, muitas vezes, autonomia para fazer uma apneia quando eu estou surfando, vou dar um joelhinho, ou vou tomar uma vaca, né? Tomei um caldo. Eu consigo fazer uma apneia, um aprisionamento de ar por um período curto de tempo, né? Mas é o bulbo que é responsável aí pela minha frequência respiratória, o quanto que eu preciso ventilar para me manter equilibrado. É o bulbo também que tem uma função muito importante em relação também aos movimentos ondulatórios, movimentos peristálticos, né? Então, tudo aquilo que é automatizado no nosso corpo, o bulbo tem influência. E a continuação do bulbo vai dar origem quem? A medula espinhal, né? Então, a partir ali do forame magno para baixo, a gente tem a medula espinhal, que vai ali de C1 até L2. Tudo bem? Então, vamos que vamos. Tomografia de tórax. Deixa eu só chamar a produção aqui. Produção. Tomografia de tórax. Sim. Na tomografia de tórax, gente, normalmente é um procedimento que é solicitado quando a gente quer analisar não apenas estruturas ósseas, a gente quer fazer aí uma avaliação mais detalhada, principalmente aí do campo pulmonar. Porque o campo pulmonar, além de ele ter ar, ele tem tecido, ele tem parte vascular. Então, as indicações são para fazer análise tecidual, ver se esse paciente apresenta algum tipo de tumor, algum tipo de patologia circulatória, como aneurisma, dissecação de aorta, um êmbolo pulmonar, abscesso, algum tipo de lesão devido a trauma, né? Seja ela pulmonar ou do espaço mediastino, lesões por teratogênitos, lesões aí pelo uso do cigarro, né? Então, a tomografia de tórax ela é bem importante nesse sentido. Então, a gente tem várias formas de analisar essa imagem, depende de como que ela vai se apresentar para a gente, né? Então, sempre lembre que quando vocês estão utilizando esse recurso, normalmente no hospital, quando a gente entra no sistema, a gente vai ver lá, tomografia de tórax, aí a gente tem as imagens, a gente tem o laudo. E o que que acontece? A gente começa a perceber que cada janela, cada slide tem estruturas diferentes, elas vão mudando conforme eu vou observando. Então pensa comigo aqui, conforme eu vou analisando cada imagem, por que está mudando a imagem? Percebam aqui na imagem lateral que existe uma linha que está representando aqui o corte axial 1. Então, ele está céfalo-caudal, ele está de cima para baixo. Então, percebam que a gente está analisando agora aqui, ó, o ápice do pulmão, essa linha ela está passando aqui pela cintura escapular, né? Então, se a gente for analisar agora aqui, ó, percebam aqui que essas duas estruturas escuras aqui, pulmão esquerdo, pulmão direito, aí a gente tem aqui coluna vertebral, costelas, aí a gente tem cintura escapular, a gente observa aqui no centro, né, a traqueia. Então, percebam que todo o espaço que tem ar,
vai ficar aqui escuro, né, gente? Então, quando eu estou vendo aqui nesse corte transversal, vai aparecer esses 3 segmentos. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho o pulmão esquerdo, direito e a traqueia. Tudo bem? Ah, professor, os demais segmentos eu preciso decorar, eu preciso saber. Gente, nesse momento, não precisa se preocupar em decorar todas as estruturas, até porque vocês vão ter a aula, vocês vão ter a legenda, eu vou mandar para vocês um atlas virtual, então vocês vão conseguir ir acompanhando todos os detalhes, né? Então aqui a gente tem um corte que ele está mais caudal, né? Percebam que está bem na linha, bem próximo aqui da linha da mama, né? Então a gente já consegue ver o campo já, né, pulmonar muito maior, né? A gente já consegue visualizar muito bem. Eu já tenho aqui uma definição nesse corte aqui da minha coluna. Percebam que a anatomia já está mudando da coluna vertebral, né? Porque já está na região torácica, né? Já mudou o forame, já mudou aqui a parte tanto do corpo quanto dos processos espinhosos, né? Eu consigo ver aqui parte da cintura escapular, né? Consigo ver as escápulas aqui, consigo ver que a traqueia ela já mudou a sua configuração, né? Já consigo ver de uma forma mais evidente aqui o entroncamento aórtico, né? Então já consigo ver aqui artérias e veias, né? Já vejo aqui na parte anterior aqui o, o externo, né? Protegendo parte do nosso coração aqui nessa imagem. Percebam que agora, ó, o corte 5 ele já está na linha mamária. Então, já está bem no centro aqui do tórax. Olha só como já está diferente aqui o espaço entre o externo e o coração. A gente consegue ver melhor agora aqui o campo pulmonar esquerdo e direito, né? Vocês percebam que o campo agora ele não está escuro unicamente, a gente consegue perceber que tem pontos claros, né? Esses pontos claros são o quê? Provavelmente vasos, né? São líquidos que a gente tem aí. O corte, ele está ficando cada vez mais baixo, né? Percebam agora, ó, que eu já estou visualizando o coração de uma forma mais robusta. Já consigo observar aqui esse entroncamento aórtico diferente, já consigo observar artérias e veias pulmonares, percebo já que parte do esôfago delgado, né, porque ele é mais fechadinho, né, que mais que eu consigo visualizar aqui. Percebam que a anatomia também da vértebra já está mudando um pouco, né? Ela já está ficando ali meio uma vértebra de transição. Agora aqui, ó, a gente já está chegando mais próximo aqui da base pulmonar, né? Olha só, se a gente comparar o raio-x com a paciente, olha só, a gente já está chegando próximo aqui da região abdominal, né? A gente já está vendo aqui a hemicúpula diafragmática, né? Percebam que a gente tem aqui o coração já bem configurado, a gente já consegue ver aqui as camadas do nosso coração, né? A gente já vê bem configurado aqui o esôfago. Por que ele está mais configurado na parte distal? Porque ele já está muito próximo aqui de chegar no órgão de transição, que vai ser o estômago mais para baixo, né? A partir da hemicúpula. Uma outra curiosidade, né, gente? O esôfago é o único órgão que atravessa um músculo, né? Até aí tranquilo. Percebam que a anatomia já da vértebra torácica já está mudando, ó. Percebam que as primeiras elas são menores, né? O forame ele é mais triangular e à medida que ele vai diminuindo, né? Ele já vai ficando mais robusto, o forame ele já vai se fechando um pouco mais, ele já vai pegando ali uma característica já mais de vértebra de transição, já está ficando bem
próxima do que será uma vértebra lombar, né? Até aí, tranquilo, gente? Deixa eu ver o pessoal do chat aqui. O Vitor. Sim. As meninas que são tagarela, eu acho que hoje, sei lá, estão vendo mais você. Ninguém tá falando nada. Vamos que vamos. Então aqui, gente, a gente tem uma incidência AP de tórax, né? E aí embaixo a gente tem uma imagem de corte aqui axial, tá? E o que que a gente está observando ali? Vocês estão vendo que tem duas setas ali? Então, tem alguma massa aqui, algum aumento de alguma coisa. Às vezes, quando a gente está vendo uma imagem radiológica, ou às vezes a gente está observando uma tomografia, eu posso muitas vezes não ter certeza do que é essa alteração, né? Qual é que é a origem? O que que é essa massa? Do que ela é feita, né? É um vaso? É uma remodelação tecidual? Às vezes a gente fica em dúvida do que é, mas é importante eu perceber o que é normal, porque no momento em que eu entendo o que é normal, tudo que aparece de extra vai ser anormal. Então percebam aqui, eu já sei que o pulmão, ele tem que aparecer o quê? Hipodenso, ele tem que aparecer escuro. Se eu percebo aqui que tem uma remodelação, eu tenho um tom de cinza aqui, provavelmente eu tenho algo diferente. Mesma coisa quando eu estou vendo uma radiografia. Mesmo sendo aqui uma radiografia de um bebê, que a gente sabe que o tecido ósseo ele é mais fibrocartilaginoso, né? Tem tons de cinza, mas o que que não vai mudar? Que a parte superior aqui do entroncamento aórtico, percebam que isso aqui está bem largo, né, gente? A gente tem uma sombra aqui muito grande. A gente consegue ver aqui o espaço mediastino, que é onde está localizado o coração, mas essa parte superior aqui ela está muito alargada. Então é sinal que alguma coisa também não está certa aqui nessa imagem. Então é a partir dali que talvez a tomografia ela é importante da gente visualizar. Por que que o prof está comentando isso? Porque lá no raio-x, quando a gente é bom de raio-x, a gente é bom em qualquer outro exame. Se eu sou bom de anatomia, tudo ainda melhora, porque eu já sei que a anatomia, dentro da cavidade torácica, eu vou ter o coração, eu vou ter os pulmões. Eu não posso ter mais estruturas ali. Se tiver mais alguma coisa ali, tá errado. Se eu sei que numa radiografia eu tenho que ver de ápice a base, eu tenho que ver bem configurado o coração e o arco aórtico ele tem que ser pequeno, né, essa parte superior, e eu começo a ver que tem um borramento, ou às vezes parece um abacaxi, alguma coisa está errada. Até aí tranquilo, gente? Boa, oi Yasmin, bom dia. Então tá. Então o que que nós vamos fazer a partir de agora? Eu vou mostrar para vocês aqui a atividade que vocês vão fazer, eu vou explicar ela, tá bom? E aí, aqui a parte da tomografia, a gente para aqui. Aí, aula que vem, a gente retoma, eu vou dar continuidade na tomografia, no final a gente vai fazer um exercício, e aí, aula que vem, eu vou dividir vocês em grupos para a gente montar um seminário, tá bom? Hoje, o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês a avaliação, que é a nossa atividade, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Acho que agora vai dar certo. Peraí. Tá todo mundo me acompanhando, né, gente? Deixa eu só. Aqui. Deixa eu botar aqui a janelinha na Yasmin, que aí eu vendo a Yasmin, eu sei que tá todo mundo bem. Então, olha só, vocês vão receber um link. Quando vocês clicarem nesse link, vocês vão cair aqui nesse questionário do Google Forms. O que que acontece? Todo mundo aqui já deve ter feito alguma avaliação
pelo Google Forms, ou já respondeu um questionário. Como é que funciona o nosso? Vocês vão colocar aqui o e-mail de vocês. Então, a Yasmin vai colocar o e-mail dela. Tudo bem, Yasmin? É o que o prof está pedindo ali. Vocês vão ter aqui as perguntas. Normalmente, a gente tem uma pergunta e eu adoro uma imagem. Então, você vai ler a pergunta, vai analisar a imagem e normalmente elas são de múltipla escolha. Então, você vai escolher uma das alternativas aqui, ok? Escolheu a alternativa da tua escolha, você vai marcar com X, ok? E aí vai passar para a próxima. Então, é importante você fazer a leitura da pergunta, fazer a interpretação e escolher qual alternativa. Prof, são todas de múltipla escolha? Não. A gente também tem algumas que vocês vão ter que escrever. Então, vou dar o um exemplo aqui. O paciente chegou à clínica escola com uma determinada situação e a gente vai ter que prescrever aí o exame radiológico. Aí eu vou clicar aqui e vou... Opa, apertei o botão errado. Vou clicar aqui embaixo e eu vou digitar a resposta correta, ok? Existem perguntas que eu quero saber o que são artefatos. Então, o que é artefato? É tudo aquilo que é anormal, né? Então, uma osteossíntese, uma prótese, um marca-passo, uma sonda, um catéter, uma tráqueo, enfim, né? Então, tem algumas perguntas que são de interpretação, né? Então, o que eu vejo num determinado exame, o que é importante eu visualizar. Às vezes vão ter estruturas que vão ter uma bolinha ou vão ter um número, então eu tenho que dizer o que é aquela estrutura, eu vou escrever, ok? Eu vou ter também estruturas que são... Elas estão marcadas, perdão, com número, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na resposta, eu vou colocar 1. Que osso é esse do punho? Eu acho que é o osso tal. Que osso é esse aqui da segunda fileira do punho? Vou colocar, eu acho que é tal. Que osso é esse aqui da primeira fileira? Eu vou colocando ali a legenda. Que osso é esse do braço? Quinto. E assim por diante. Alguns dessas imagens vocês já fizeram. Então, por exemplo, essa daqui todo mundo já viu. É uma radiografia aqui das falanges, né? E aí eu tenho aqui o terceiro dele. Então, vou fazer a legenda. O que é um, o que é o dois, o que é o três, o que é o quatro. Aí eu vou escrever aqui, ok? Aí tem algumas perguntas também. Aí as perguntas normalmente são múltipla escolha, né? Todas essas perguntas, elas estavam nos textos, né? Aqui tem uma pergunta do professor Peter, até botei uma foto, ó, minha e do Peter aqui. Tem algumas perguntas. E aí, no final aqui, lembra que eu comentei que a gente ia ter que pedir um exame radiológico? Então, como que eu solicito o exame radiológico para essa cliente aqui? Até aí, tranquilo, povo? Alguma pergunta? Então, até eu coloquei lá no Eva, coloquei aqui também, né? Como é que vai funcionar essa atividade? Ela é uma atividade remota. Então, por exemplo, a Yasmin está na casa dela, agora são 9 horas e 40 minutos, ela quer começar a fazer atividade. É uma atividade tranquila, ela daria conta de fazer tudo numa manhã, né? Ela que estudou, que viu os vídeos, que tem a biblioteca dela aí virtual à disposição, está conectada comigo, tem meu WhatsApp aqui, está no grupo, qualquer dúvida eu ajudo ela. Quanto tempo que a gente tem para fazer essa atividade? A gente tem até o dia 9, até quarta-feira. Então, para a gente poder responder 18 questões ali, sendo que 60% ali é de múltipla escolha, 40% a gente vai ter que escrever ali as legendas, né? Então a gente tem 72 horas aí para fazer a atividade. O que é importante? Quando iniciar, terminar. Ao final, quando você termina, responde as 18 perguntas, automaticamente você envia, vai aparecer uma mensagem, né? Parabéns, Yasmin. Enviado, vai aparecer lá.
e aí eu recebo as perguntas. Perdão, eu recebo as respostas da Yasmin. E aí, fechou. Tranquilo? Não é um bicho de sete cabeças, tá bem tranquilo, tá bem fácil, é só ter calma, ler e realizar a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição aqui pelo WhatsApp, só me mandar aqui uma mensagem, eu fico à disposição. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma Eu coisa? tenho, Oi, professora. Tati, bom dia, pode falar. Oi, bom dia. Essa atividade é individual, vai ser mais ou menos o que vai ser um pouco da prova. Não, essa aqui já é a tua avaliação, nega, e ela é individual. Ah, Essa sim. aqui é a tua V1, tá? Aí, por exemplo, qual é que também a gente sabe que a gente está no remoto, a gente está aqui no ensino híbrido, eu posso ali. Oi, Yasmin, o que que tu botou lá na 2, na 3? Tem outro detalhe, gente, não caiam nessa. Porque esse programa, ele vai mudando as perguntas. Então, nunca vai ser igual a tua prova, Tati, com a da Yasmin. Ela vai mudar a sequência, ela vai mudar o número, ela vai. Já estou dizendo isso porque já teve um aluno que foi um colar do outro e deu uma naba. Um tirou 10, o outro tirou quase zero. Por quê? Foi mudando o número. Aí eles não se ligaram. Tanto que hoje eu até nem faço essa sacanagem mais. Eu vou colocando 1, 2, 3, 4. Não se preocupe, porque quando, por exemplo, tu for responder a tua primeira, Yasmin, pode aparecer a 18 e para a Tati vai aparecer a 3. Ela vai sempre vai mudar. Então, ela muda a pergunta e ela muda a sequência ali da resposta. Então, qual é que é a ideia? Tati, respira fundo, vai fazendo, vai no flow. Tenho dúvida? Pergunta para mim, não pergunta para Yasmin, tá? Consulta teu material, porque qual é que é a ideia? Eu entender o quanto que tu está conseguindo absorver, tá bom? Professor, mas eu tomei uma lenha na V1, o que que eu faço? Relaxa, a gente faz outra atividade, a gente complementa, mas é importante o exercício, porque avaliação é um exercício, gente, que cada um nesse momento faça a sua, para que vocês também possam mensurar o quanto que vocês conseguiram absorver até agora, tá bom? Claro, claro. Então, Claro até que para o dia 9, então. isso, Ao até dia para o dia 9. 9. Claro que eu também sou aluno, né, gente? Eu também, muitas vezes, na dúvida, eu vou perguntar uma dúvida para um colega, eu vou tirar. É natural, a gente é humano, é assim. Mas sejam transparentes com vocês mesmos. É óbvio que às vezes, oi, Yasmin, tem certeza que a resposta é rádio opaco ou é rádio transparente? O que é aquilo ali? Eu estou em dúvida. É a nossa busca ativa, não tem problema nenhum. Só não façam atividade juntos, porque pode dar alguma coisa errada, porque a sequência ela muda, tá bom? Fechou, Então, professor. Muito fechou. obrigada. Eu que agradeço. Segunda-feira a gente se reencontra. Boa semana a todos aí. Boa sorte na atividade. Qualquer coisa, só me chamar, tá? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.